Vamos prosseguir com nossa aula sobre inferência sobre vetores de médias de duas populações, no caso independente, normal, com covariância heterogênea, que é o problema de Behrens-Fisher. Nós já vimos três métodos, né? Um método que é o da máxima verossimilhança, todos aproximados, né? Obviamente. O T2 de Rotten com aproximação Q quadrado, e vimos um teste exato, mas que é pouco poderoso. Também tem uma aproximação Q quadrado. Aliás, T2 de Rotten. Bom, a nossa próxima aproximação, que nós estamos vendo várias aproximações para o problema, né, para a resolução do problema de Behrens-Fisher multivariado, é derivada por James em 1954. Então, ela usa uma expansão assintótica de primeira ordem de formas quadráticas e, assim, utiliza uma aproximação da estatística T2 asterisco, calculada, T2C lá asterisco, que nós já vimos na expressão 20, que é essa aqui, sobre H0, que μ1 menos μ2 é delta zero. Então, que é a diferença dos vetores de média menos o valor hipotético transposto, a inversa da matriz de variância e covariância da diferença de médias amostrais, estimada, como é heterogênea, então S1 sobre N1 mais S2 sobre N2, S1 é a matriz de covariância da primeira amostra, N1 o tamanho dela, S2 a segunda e N2 o seu tamanho. Invertido, fez a mesma diferença aqui. Então, uma vez obtida essa estatística, nós vamos usar uma aproximação de primeira ordem de formas quadráticas, que é aqui lá uma forma quadrática. O James, ele apresenta duas aproximações, uma de primeira ordem e uma de segunda ordem. A de segunda ordem nós não vamos tratar aqui devido às dificuldades numéricas, né, de cômputo numérico das expressões necessárias para realizar o teste. Então, eu só trouxe para o meu livro a aproximação de primeira ordem, que ela é bem mais simples, bem simplesinha. Então, nós devemos rejeitar a nossa hipótese nula de que a diferença de média seja igual a delta zero, utilizando essa aproximação, essa solução do James 54, se a estatística T2C, calculada lá em 20, que é a mesma no caso, naquele exemplo vai dar o mesmo valor, for maior que o quantio superior que quadrado alfa com P graus de liberdade, multiplicado por essa expressão aqui, que é A, uma quantidade chamada A, que vai definir a seguir, mais outra quantidade B, que multiplica esse mesmo quantio de Q quadrado, quantio superior, né, Q quadrado alfa, com P graus de liberdade. Então, essa quantidade A, ela depende, essa expressão aqui, né, ela depende do P e da matriz de covariância SI, S1 e S2, do NI, N1 e N2, e dessa matriz SE que a gente vai definir daqui a pouquinho. Então, a gente vai somar, quando o I for 1, pegar o traço dessa matriz que está aqui, com I igual a 1 aqui e N1, elevar ao quadrado o valor desse traço. O traço é um escalar, é a soma dos elementos da diagonal da matriz. Dividir por N1 menos 1, depois somar com a mesma expressão, trocando o índice para 2 aqui. E depois disso, vamos dividir essa quantidade, essa soma por 2P e somar com 1. Essa quantidade A que entra nessa expressão. E a quantidade B também depende do P, do N, dos NIs, do SI e do SE. Então, essa expressão está aqui. Nós vamos somar. Veja, aqui é o traço dessa matriz ao quadrado, então tem que pegar essa matriz e multiplicar por ela mesmo, depois pegar o traço, multiplicar por 2, somar com o traço dessa quantidade, calcular essa matriz, calcular o traço dela e elevar ao quadrado. Uma vez feito isso, dividimos por N1 menos 1, depois substituímos no mais, na segunda parcela, o I por 2 agora. N2 menos 1, e vamos trocar S2, N2, S2, N2, fazer a mesma conta. Depois dessa soma obtida, vamos dividir por 2 vezes P, que multiplica P mais 2. Em que esse SE é a matriz de variância e covariância das diferenças de médias amostrais. S1 sobre N1 mais S2 sobre N2, estimador dela. Né? Então, essa quantidade que está na expressão é o Q quadrado, é o quantio superior da distribuição Q quadrado, com P graus de liberdade, quantio 100 vezes alfa por cento. Então, James propôs ainda uma segunda expansão, uma expansão de segunda ordem das formas quadráticas,
mas é complexa computacionalmente e eu não trouxe para o livro. Então, nós não apresentamos aproximação de segunda ordem nesse material. Então, uma vez obtido o valor crítico, né, se o nosso valor da estatística superar ou igualar esse valor, rejeitamos a hipótese. Né? O igual pode ficar aqui ou não, isso é relevante para um teste de hipótese. Em geral, eu considero a igualdade na região crítica. Caso aconteça, porque você tem que aproximar numericamente. Mas números reais nunca vão, né, restantes de expressões numéricas, nunca vão dar iguais, a não ser quando você fixa o número de casos, obviamente. Então, para aquele mesmo exemplo, né, que é testar a hipótese de igualdade dos vetores de média das populações de pastagem de capoeira nova, para aquelas 3 variáveis, exemplo 7, né, nós vimos atrás. Não vamos aplicar o teste de James. Então, o valor da estatística, obtido lá na expressão 20, aplicamos essa expressão, com delta 0 igual a 0, que nós estamos considerando. Então, nós já obtivemos esse valor, é o mesmo, 94,288,89. E aí, fazendo essa conta aqui, tem que obter essa matriz, a S1 e a S2 nós já temos, tem que obter a SE, que nós obtivemos para inverter lá atrás também. Calculamos o traço, elevamos ao quadrado, dividimos por n13 menos 1, 12. A outra parcela, 30 menos 1, 29. O traço da segunda parcela com i igual a 2 aqui, n2, é 1,81 ao quadrado. Somamos, dividimos por 2 vezes p é 3, então por 6, e somamos com 1. Deu 1,0384. A quantidade B... nós precisamos do traço dessa matriz multiplicado por 2, então esse traço é 0,69, somado com o traço ao quadrado dessa matriz. O traço dessa matriz é 1,18 ao quadrado dá isso, e tudo isso dividido por 12. Depois, na segunda parcela, nós temos 2 vezes de novo, traço com i igual a 2, n2, 29, né? Então, o traço disso dá 1,23, o traço disso dá 1,81, 1 ao quadrado, somamos e dividimos por ni menos 1, que é 29. E dividimos por 2 vezes 3, 6, e vezes 5, então dividimos por 30. Então, essa quantidade do B deu 0,01395118. Então, com essas duas quantidades, calculamos o valor crítico, né, que corresponde ao quantio superior a 5% da distribuição com a aproximação assintótica do James, para rejeitarmos ou não a hipótese. Então, pegamos o quantio superior daqui quadrado, quantio 5% superior, que é 781, multiplicamos por A, mais o B, 0,013, vezes o Q quadrado novamente. Então, com essa conta aqui, nós obtivemos 8,96. O nosso Q quadrado, T2 de Rotary, é superior a esse valor, nosso Q quadrado calculado, né, que é a estatística T2 de Rotary, é bem superior a esse valor, então no nível nominal de 5%, devemos rejeitar a hipótese, como nós fizemos no caso anterior, de que as médias da capoeira nova e da pastagem sejam iguais. Portanto, elas são consideradas diferentes nesse nível nominal de significância de 5%. Na próxima aula, vamos apresentar a aproximação de aula. Então, muito obrigado por assistirem e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula com a próxima aproximação.